Probiótica era uma bactéria gente boa que vivia num humano. Ela fazia parte de uma comunidade agitada, com milhões de outras bactérias. De formatos, tamanhos e cores diferentes, todas se davam bem, compartilhavam recursos e se ajudavam a prosperar. O humano lhes fornecia tudo o que precisavam e, em troca, elas o mantinham saudável. A vida era boa para a probiótica e suas amigas, mas mal sabiam elas que uma aventura estava prestes a começar. A vida no humano era um equilíbrio delicado. Probiótica e sua comunidade faziam parte da microbiota humana. Trilhões de micro-organismos viviam dentro e sobre o humano. Cada comunidade tinha seu próprio papel a desempenhar. No intestino, as bactérias ajudavam a digerir os alimentos. Na pele, protegiam contra invasores nocivos. Era uma relação simbiótica. Tanto o humano quanto seus micróbios se beneficiavam. Essa harmonia era essencial para o bem-estar de todos. O humano fornecia o ambiente perfeito para os micróbios florescerem, tipo um bom prato de virado à paulista para a gente. A vida no humano era geralmente previsível. Probiótica e suas amigas coletavam nutrientes e curtiam o calorzinho do seu hospedeiro humano. Mas algo estava diferente naquele dia. Uma sensação estranha de formigamento percorria o ar. A superfície normalmente calma do humano parecia vibrar com uma energia desconhecida. Probiótica não conseguia se livrar de uma sensação de inquietação. Ela já vivia no humano há tempo suficiente para saber que mudanças eram inevitáveis. Mas aquilo era diferente. Parecia sinistro. Uma tempestade se formava, e ela mudaria tudo, tipo quando começa a chover forte na hora do rush em Sampa. Nas profundezas do humano, um tremor sacudiu o mundo de probiótica. A pressão do ar começou a aumentar. Probiótica e suas amigas se agarraram à pele. Então, aconteceu. Um espirro. Arrancada de sua casa, Probiótica voou pelo ar. Ela estava perdida em um redemoinho, jogada para lá e para cá, sem nenhum senso de direção. Para onde ela estava indo? O que seria dela? A jornada tumultuada pareceu durar uma eternidade. Então, tão repentinamente quanto começou, parou. Probiótica pousou em uma superfície macia e úmida. Ela olhou ao redor. Aquilo era diferente de tudo o que ela já tinha visto. A paisagem seca e rachada da pele havia desaparecido. Este lugar era quente, úmido e pulsava com uma substância estranha e pegajosa. Probiótica havia caído na mucosa nasal do humano. Este novo mundo fervilhava de vida. Ela viu outras bactérias, algumas familiares, outras completamente alienígenas. Probiótica estava determinada a encontrar seu lugar neste mundo novo e confuso. Probiótica se aventurou cautelosamente pela mucosa nasal. Ela logo descobriu que este novo mundo não era tão pacífico quanto seu antigo lar. A competição por recursos era feroz. De repente, um vírus grande e espinhoso esbarrou nela. Era a rinite, uma encrenqueira notória na cavidade nasal. Ora, ora, o que temos aqui? Zombou Rinite. Uma novata, perdida e confusa. Este território é meu, cai fora. Probiótica tentou explicar que não queria causar nenhum problema. Mas Rinite não estava interessada em sua história. Probiótica, percebendo o perigo, preparou-se para se defender. No momento em que Rinite estava prestes a atacar, algo notável aconteceu. Do muco pegajoso acima, um grupo de guerreiros em forma de disbaais desceu. Eram os anticorpos,
IgA, a primeira linha de defesa da mucosa nasal. Eles se moviam com incrível velocidade e precisão, agarrando-se ao exterior espinhoso de rinite. Rinite, pega de surpresa, lutou para se libertar. Mas os anticorpos IgA foram implacáveis, cobrindo-a com uma teia pegajosa que a imobilizou. Probiótica assistiu maravilhada enquanto os anticorpos IgA subjugavam o vírus ameaçador. Ela acabara de testemunhar o incrível poder das defesas do corpo humano. A mucosa nasal, embora hostil, era estranhamente bela. Probiótica, ainda maravilhada com os anticorpos IgA, viu-se arrastada por uma corrente, um rio de muco, impulsionado pelas batidas rítmicas dos cílios, a carregou para o interior do corpo humano. A jornada foi um borrão estonteante de cores e formas. O rio de muco finalmente a depositou em uma vasta câmara ecoante. Era a parte de trás da garganta, uma encruzilhada na paisagem interna do humano. Que novas maravilhas e perigos a aguardavam nesta estranha terra nova. A garganta era uma metrópole movimentada de vida microbiana. Probiótica notou um novo tipo de bactéria, os streptococcus. Alguns pareciam inofensivos, mas outros estavam atacando o humano. Das profundezas dos tecidos da garganta, emergiu uma célula dendrítica, uma sentinela com braços longos e ramificados. A célula dendrítica se movia com surpreendente velocidade e precisão. Ela se aproximou da batalha dos streptococcus e, com um movimento rápido de engolfamento, capturou um dos invasores. O streptococo, preso dentro do corpo da célula dendrítica, estava condenado. Probiótica havia testemunhado outra camada das defesas do corpo humano. Probiótica assistiu com um fascínio horrorizado. A célula dendrítica, vitoriosa, recuou para o interior dos tecidos da garganta. Probiótica, com sua curiosidade aguçada, seguiu a uma distância segura. Ela viu a célula dendrítica entrar em uma rede de vasos verdes brilhantes. Eram os vasos linfáticos, parte de uma vasta rede que percorria o corpo humano. O vaso linfático carregou a célula dendrítica para um linfonodo, um local de encontro para as células imunológicas. Ali, a célula dendrítica apresentou sua presa capturada a um grupo de células T. As células T, alertadas para a presença de um inimigo, entraram em ação. Probiótica sentiu uma profunda sensação de admiração pelas defesas intrincadas do corpo humano. A garganta provou ser apenas uma parada temporária na jornada de Probiótica. Ela sentiu um tremor, uma mudança nos próprios alicerces de seu mundo atual. Era um gole, uma força que a puxou para um túnel escuro e escorregadio. Lá embaixo ela foi, caindo pela escuridão. O túnel se abriu em uma vasta câmara agitada. Probiótica, pega em um redemoinho de sucos digestivos, girou desamparadamente. Ela estava no estômago, um caldeirão de ácido e enzimas digestivas em ebulição. O esfíncter pilórico espremeu Probiótica através de sua passagem estreita. Ela caiu em um novo mundo, um contraste gritante com o caos agitado do estômago. Ali, no intestino delgado, cores vibrantes e uma sinfonia de aromas a saudaram. Vilosidades imponentes, semelhantes a dedos, balançavam suavemente, criando uma paisagem rica e texturizada. Era uma metrópole movimentada de micro-organismos, uma comunidade de trilhões. Era a microbiota intestinal, um ecossistema complexo essencial para a saúde do hospedeiro humano. Probiótica sabia que havia encontrado sua nova vocação.
A vida no intestino delgado era uma dança delicada de cooperação e competição. Bactérias, trabalhando em conjunto, quebravam moléculas complexas de alimentos, compartilhando a fartura. Diferentes comunidades bacterianas prosperavam em nichos específicos dentro do intestino delgado. Probiótica juntou-se a uma equipe de bactérias benéficas, trabalhando juntas para estabelecer um ponto de apoio. Elas secretaram um biofilme protetor, um escudo contra invasores. Seu trabalho era essencial para o bem-estar de todo o hospedeiro humano. Elas eram as guardiãs do intestino. A harmonia do intestino delgado não estava imune a perturbações. A salmonela, uma encrenqueira notória, invadiu o intestino delgado. Sua chegada interrompeu o delicado equilíbrio da microbiota. A salmonela atacou o revestimento intestinal, causando inflamação. Probiótica e sua equipe de bactérias benéficas reuniram suas defesas. Elas liberaram compostos antimicrobianos, tentando repelir a salmonela. Uma batalha pela supremacia estava prestes a começar. A batalha no intestino delgado continuou. A salmonela espalhou o caos por toda a microbiota. O revestimento intestinal parecia um campo de batalha marcado por inflamação. Lacunas apareceram, permitindo que toxinas e bactérias vazassem para a corrente sanguínea. O hospedeiro humano começou a sentir seus efeitos. A febre tomou conta do humano, enquanto as defesas do corpo se mobilizavam. Probiótica temia as consequências do equilíbrio destruído. O cérebro, bombardeado por sinais de socorro vindos do intestino, reagiu com alarme. O eixo intestino-cérebro, normalmente uma via de mão dupla harmoniosa, era agora um canal de pânico e medo. A produção de serotonina, um neurotransmissor associado ao bem-estar e à felicidade, despencou. Os centros de recompensa do cérebro, privados dessa substância química crucial, desaceleraram, mergulhando o hospedeiro humano em um estado de mau humor e fadiga. O cortisol, o hormônio do estresse, aumentou, inundando o centro do medo no cérebro. A amígdala, em alerta máximo, amplificou as respostas de ansiedade e medo, transformando sensações cotidianas em fontes de preocupação e pavor. O humano, antes uma imagem vibrante de saúde, agora sentia o peso da guerra microscópica que se alastrava dentro dele. A fadiga, um manto pesado, se instalou sobre ele. Os olhos antes brilhantes, agora nublados pela preocupação, refletiam a turbulência interior. A mente, uma poderosa aliada na saúde, era agora uma plateia cativa do sofrimento do intestino. A batalha continuava, uma sinfonia caótica de destruição e desespero. No entanto, em meio à turbulência, Probiótica se agarrava a um vislumbre de esperança. Bem no fundo do revestimento intestinal inflamado, ela notou um brilho fraco e quente emanando de um aglomerado de células. Eram as células T reguladoras, pacificadoras do sistema imunológico. Suas formas gentis e calmantes, em meio ao caos circundante. Mas elas pareciam subjugadas, sua luz bruxuleando fracamente, oprimidas pelos sinais inflamatórios avassaladores. Probiótica, usando suas últimas reservas de força, sabia que precisava agir. Ela se aproximou das células T reguladoras, sua própria luz diminuindo a cada momento que passava. Ela emitiu um pulso suave de luz, um farol de esperança na escuridão. Uma mensagem, carregada em uma onda de sussurros bioquímicos, passou entre elas. Lembrem-se do seu propósito, Probiótica pediu. Precisamos de vocês, agora mais do que nunca. As células T reguladoras, sentindo a urgência no apelo de Probiótica,
despertaram de seu estado de submissão. Sua luz, reacendida por um propósito compartilhado, brilhou intensamente, repelindo a escuridão que se aproximava. A maré começou a mudar. Os sinais inflamatórios, antes uma torrente furiosa, diminuíram lentamente. O revestimento intestinal, machucado, mas não quebrado, respondeu à influência calmante, suas células se unindo novamente, reconstruindo suas defesas. O sistema imunológico, não mais cego pela inflamação avassaladora, recuperou seu foco. Macrófagos e neutrófilos, guiados pelas células T reguladoras, alvejaram a salmonela invasora com renovada precisão. Seu ataque eficiente e mortal. Probiótica, com suas forças se esvaindo, assistiu com admiração e alívio, enquanto o equilíbrio era restaurado. O corpo humano, uma fortaleza sitiada, havia resistido à tempestade. A microbiota, um testemunho do poder da cooperação, começou a se curar, sua sinfonia de vida retornando ao seu ritmo harmonioso. O humano, um observador silencioso da guerra microscópica travada dentro dele, sentiu uma onda de alívio o invadir. A febre cedeu, os calafrios diminuíram, substituídos por um calor suave que se espalhou por seus membros. O intestino, não mais um campo de batalha, zumbia com o ritmo suave de um ecossistema restaurado. A microbiota, com seu delicado equilíbrio restaurado, continuou seu trabalho vital, quebrando alimentos, produzindo nutrientes essenciais e protegendo o hospedeiro humano de danos. Probiótica, com suas forças retornando, juntou-se às suas colegas bactérias, em uma alegre celebração da vida. Sua jornada havia sido perigosa, um testemunho da resiliência da vida diante da adversidade, mas elas haviam sobrevivido, mais fortes e mais unidas do que nunca. O hospedeiro humano, inconsciente do drama microscópico que havia se desenrolado dentro dele, seguiu seu dia, seu corpo, um testemunho do poder duradouro da microbiota, um mundo oculto trabalhando incansavelmente para manter o delicado equilíbrio da vida.